Olá pessoal, estamos iniciando a nossa semana com conteúdos exclusivos sobre o autismo. Como avisamos mais cedo, no dia 2 de abril, domingo, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e por isso hoje trouxemos aqui uma convidada muito especial, a doutora Raquel, psiquiatra, especialista na infância e na adolescência, e vamos fazer algumas perguntas para ela que tanto as famílias quanto nós, terapeutas, muitas vezes ficamos em dúvida. Raquel, conta um pouquinho pra gente sobre a atualização dos critérios diagnósticos do autismo. Sim, desde janeiro de 2022 nós estamos usando a classificação da CID-11, né, que é a classificação internacional de doenças, que é usada no mundo todo, né? Então, nós usamos desde então a classificação de transtorno do espectro do autismo, que já era usada antes pelo DSM-5 desde 2013, né? Então, o DSM-4, que foi instituído em 1994, entendia o autismo dentro dos transtornos globais do neurodesenvolvimento, né? Então, era autismo infantil, a síndrome de Asperger, né? Que a gente usa bastante ainda até hoje para falar sobre pessoas que estão no espectro, mas que não têm atraso no desenvolvimento da fala, ou que têm uma boa comunicação social, tem um perfil cognitivo, intelectual bom, então uma inteligência acima da média, ou às vezes até acima da média, ou altas habilidades, né? E também era classificado o transtorno desintegrativo da infância. O que é isso? Eram crianças que tinham um desenvolvimento dentro do esperado até uma certa idade e depois tinham uma regressão de algumas habilidades, né? Principalmente da fala, interação social, do desenvolvimento global. E também a síndrome de Rett. A síndrome de Rett é uma síndrome genética mais associada às meninas, né, que também tem um período de desenvolvimento normal, depois tem uma regressão do desenvolvimento motor, então do andar, dos movimentos da mão, da fala, e começa a ter alguns comportamentos repetitivos e estereotipados, né. A partir de 2013, o DSM-5 ele começou a colocar o autismo dentro do espectro, porque se entendia que, na verdade, essas classificações de autismo anteriores não conseguiam explicar todas as características que estavam sendo observadas. E que, na verdade, a gente começou a entender o autismo como um espectro muito amplo de características que não davam para ser classificado, né, um por um. E aí, dentro desse novo manual de diagnóstico, a gente começou a falar sobre critério A e critério B, né? Então, no critério A, tem que ter algum déficit na comunicação e na interação social, né, em múltiplos contextos, não pode ser em um ambiente específico. E esse déficit, a gente fala desde um atraso do desenvolvimento da fala, ou não, né, não necessariamente, até alguns déficits mais sutis na interação social. Então, pode ter o desenvolvimento típico da fala, mas na hora de interagir tem algumas dificuldades de se aprofundar nas interações, ou interesse diminuído no outro, né, ou dificuldade de linguagem expressiva de conseguir expressar o que está sentindo, uma troca, né, brincadeiras, né, pouco imaginativas, pouco funcionais, ou até se for mais imaginativa, um pouco mais repetitiva. Então, tem que ter algum déficit ali na comunicação, né, e na interação social em algum nível. E o critério B, né, que são 4. E desses 4, a gente tem que ter pelo menos 2 para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Tá? Os 4 são movimentos ou falas repetitivas estereotipadas, né, então estereotipias motoras e vocais, ou comportamentos estereotipados, como enfileirar, né, com os pés, né. O segundo, alterações sensoriais, como hiper ou hiperreatividade sensorial, ou uma busca sensorial em aspectos do ambiente que não são esperados, né, então hipersensibilidade auditiva, tátil, olfativa, gustativa, né, como a seletividade alimentar ou outros aspectos sensoriais. A outra são os hiperfocos, então interesses muito restritos e repetitivos em algum foco de, né, então, por exemplo, saber tudo sobre os dinossauros, né, saber tudo sobre os animais, sobre os planetas, e gostar muito de falar sobre esses assuntos e pesquisar muito a fundo sobre esses assuntos. E eles podem ir mudando ao longo do tempo, mas são hiperfocos intensos. E a quarta são as insistências nas mesmices, né, um apego muito rígido à rotina, não gostar muito de transições, de mudanças, né, de falta de previsibilidade nas situações, se desregular quando há uma mudança muito fora do esperado, uma rigidez cognitiva, então tem dificuldade de lidar com frustrações ou com coisas que estão fora daquilo que a criança espera, né. Então dessas 4, tendo 2 e mais o critério A, a gente já consegue fechar um diagnóstico para autismo.
E o DSM-5 também, ele classifica por níveis de gravidade, né, por níveis de suporte. Então, nível 1, um nível de suporte mais baixo, até o nível 3, que é uma criança que tem um nível de suporte muito significativo, tá, em vários aspectos do desenvolvimento. E aí, respondendo essa pergunta da CID-11, a CID-11 começou a entender também o autismo como um espectro de características, né? Só que ele não classifica por níveis de gravidade, ele vai classificar com ou sem deficiência intelectual, né, que é um atraso do desenvolvimento cognitivo e da capacidade de aprender. Então, nem todas as crianças têm um atraso cognitivo, mas algumas podem ter, né? E com ou sem linguagem funcional prejudicada, ou uma linguagem funcional que tem um leve prejuízo. Então, ela vai classificar deficiência intelectual e linguagem funcional. Legal. E é isso. Muito bom, muito bom. Parece bem importante a atualização, né? Porque eu acho que cada vez mais busca-se olhar para isso de forma mais ampla mesmo, né? Como o próprio nome diz, é um espectro. E que às vezes é difícil mesmo para classificar, né? Porque não são todas as pessoas que são iguais, né? Exatamente. Então, não são todos os critérios também que vão seguir a mesma forma. E até por isso que hoje a gente consegue fazer mais diagnósticos, né? Sim. Então se discute muito por que a prevalência de autismo tem aumentado, se é uma epidemia de autismo. Na Isso. verdade, a gente consegue entender melhor essas características porque elas estão dentro de um amplo espectro, né? Então a gente compreende melhor, esse tema está sendo mais divulgado, por isso que a gente está conseguindo fechar mais diagnósticos atualmente. Muito bom.